Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu canal nesta manhã. Hoje quero falar com você, nessa quinta-feira, sobre a passagem em 2 Coríntios, a partir ali do capítulo 6 e 7. Paulo fez várias viagens missionárias. Paulo visitou a Macedônia. Paulo entrou em lugares para ministrar a palavra do Senhor, cumprindo o seu chamado. Quero pedir desculpa aos irmãos porque hoje eu estou um pouco resfriada, né, com uma crise forte de rinite. E a minha voz pode estar um pouco diferente. Mas vamos lá, a palavra do Senhor. Amém? Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo vai descrever uma situação que aconteceu com a igreja do Senhor, né? Paulo enviou uma carta de advertência, né, a todo aquele povo pelas más práticas, pela comunhão com aquilo que não fazia parte das coisas do reino de Deus, né? Paulo os adverte com dureza, mas com precisão. Paulo diz a ele palavras duras, difíceis, mas palavras que vão gerar mudança no coração daquelas pessoas de tal forma que elas venham a se arrepender. Toda ministração, quando ela vem do Espírito Santo de Deus, quando o processo acontece dentro de nós, partido da ação do Espírito Santo, sempre vai resultar em arrependimento. Sempre vai resultar em coisas boas vindas da parte do Senhor. Não tem como a palavra do Senhor entrar em nós e voltar vazia. A palavra do Senhor sempre vai gerar mudança e transformação nas nossas vidas. E é por isso que Paulo vem aqui relatar uma situação que aconteceu, né, com a igreja do Senhor. E ele diz o quanto é difícil essas passagens em lugares, o quanto é difícil essa viagem missionária, o quanto é difícil a missão de dizer a verdade a alguém. Porque muitas vezes aquela pessoa não vai conseguir interpretar da forma correta. É por isso que nós temos que usar de meios vindos do Espírito Santo para que nós possamos falar da melhor forma possível. Mas mesmo assim, dependendo de como essa pessoa estiver impregnada nas coisas do mundo, impregnada, né, nas artimanhas de Satanás, essa pessoa não vai conseguir assimilar, né, de forma sadia, de forma correta, a mensagem que está sendo passada ali, né, o alerta, a advertência de Deus. Porque quando nós somos exortados, né, palavra de exortação, palavra de correção, quando nós somos exortados, né, isso gera em nós uma insatisfação. Isso mexe com o nosso ego, mexe com aquilo que vai totalmente contra a nossa realidade, aquilo que nós aceitamos como certo, como correto, né? Porque muitas vezes a pessoa está tão impregnada naquela situação que ela não consegue ver o mal que ela está gerando para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus amigos, para as pessoas que o cercam. Amém? É as situações, às vezes, das pessoas aí que são dependentes químicos, né? Que muitos deles têm a consciência, mas não conseguem sair, né? Mas mesmo aqueles que não conseguem sair, eles, por terem essa consciência, né, precisam fazer um esforço pelo menos o mínimo que eles conseguirem, eles têm que fazer de esforço para tentar achar o caminho de volta àquilo que o Senhor tinha para eles e que eles se desviaram por alguma situação. A mesma coisa serve para adultérios, a mesma coisa serve para o roubo, a mesma coisa serve para qualquer atitude de maldade, de iniquidade, né, que é reprovado segundo os mandamentos do Senhor, né? Essa atitude de tentar mudança, tentar gerar mudança, né, agrada o coração do Senhor. Mas há pessoas que não conseguem gerar essa mudança, né, que estão tão arrastadas, né, já viraram fantoche nas mãos de Satanás, de forma que
é necessário que haja intercessão, é necessário que haja uma busca por parte de outras pessoas para que essa pessoa consiga ter um mínimo de força no mundo espiritual possível para tentar sair. Mas a pessoa tem que ter o desejo da mudança. É necessário que nós possamos, que Deus possa, não nós, porque nós não podemos julgar as pessoas, né? Nós somos falhos. Mas é necessário que Deus consiga ver, né, dentro de você, da pessoa, um mínimo possível de vontade de mudança. Porque Deus sonda o coração. E quando Deus percebe, né, que essa pessoa realmente não quer a mudança, aí sim, aí as consequências começam a ser geradas sobre aquela vida, né? Porque não há como Deus retirar de nós, né, o resultado daquilo que nós mesmos praticamos. É a questão da colheita. Você não vai plantar uma maçã e vai colher uma uva. Amém? Se você plantou discórdias, intriga, maledicências, é isso que você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Se você plantou bondade, arrependimento, né, boas intenções, é isso que você colherá. A palavra do Senhor também diz que se alguém que pratica o mal resolver, né, se arrepender e começar a praticar o bem, essa pessoa vai receber a resposta de Deus, a bênção do Senhor. E Deus vai passar, sim, a estender a mão sobre a vida daquela pessoa. Mas em contrapartida, se você é uma pessoa que sempre fez o bem e, por alguma situação, resolveu abandonar as boas práticas e praticar o mal, né, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai retirar as mãos da sua cabeça, né, e vai deixar que você sofra as consequências das suas ações. Amém? Mas voltando aqui à palavra, eu quero dizer para vocês que no capítulo 7, mas especificamente no versículo 5, né, Paulo vai dizer de tamanha gratidão que ele teve, né, de como o coração dele se alegrou quando ele percebeu que a igreja se entristeceu, né, depois da carta que ele enviou. Pera lá, Camila, pera lá. Mas Paulo se alegrou com a tristeza dos irmãos? Sim, Paulo se alegrou com a tristeza deles, porque Paulo percebeu que a tristeza deles era uma semente que estava germinando o arrependimento. Porque quando é uma tristeza do mundo, né, a pessoa fica revoltada, a pessoa gera raiva, se encolera, amém? A pessoa gera sentimento de vingança. Mas quando é uma tristeza que é direcionada pelo Espírito Santo, uma tristeza que é causada pelo arrependimento daquilo, das ações que você fez, que você causou, né? Essa tristeza é benéfica, amém? Na linguagem da palavra do Senhor. Essa tristeza que é gerada depois da advertência de Paulo no povo, na igreja, né? É uma atitude positiva. Por quê? Porque demonstra ali, né? E Deus sonda coração. Mais uma vez eu quero lembrar a vocês, Deus sonda coração. O Espírito Santo de Deus sondou o coração daquelas pessoas, né? E entregou para Paulo aquela revelação de que eles estavam entristecidos, mas era uma tristeza de arrependimento. Amém? Não era uma tristeza mundana, porque a tristeza mundana ela dá e passa. A pessoa sente ali aquela tristeza e tal, mas amanhã ela acorda e volta a praticar tudo novamente. Não chega a ser uma tristeza, chega a ser um remorso. Amém? Remorso é quando você se sente mal com o que você fez, mas daí a pouco passa e você continua, né, a fazer as práticas. Amém? Então eu quero dizer para vocês aqui o que a palavra vai dizer. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me
por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Amém? Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo, prontidão em punir a injustiça. Amém? Deus é bom, meus queridos. Deus é bom. E o que eu quero dizer para vocês aqui, né, é que o Senhor nos convida a ter um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, um arrependimento que vai nos trazer mudança, porque não adianta nada você se arrepender momentaneamente. Lá no capítulo 6, né, Paulo vai estar dizendo assim, olha, que Deus, ele tem palavras diretas sobre a nossa vida, do sim, sim, não, não. E Paulo vai dizer aqui as coisas que não se deve fazer, né? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como que pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Como que harmonia que pode haver entre Cristo e diabo? Como que alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Deus está vivo, meus queridos. Ei, Deus está vivo. Deus não compactua com o erro. Amém? Se o seu cônjuge anda nas práticas mundanas e você está santificado, ei, Deus não vai compactuar com isso, amém? Deus não vai deixar que você se contamine com aquilo que não está mais sobre a autoridade dele. Amém? Nós fazemos escolhas. E assim eu digo, não só para os relacionamentos, mas também para a vida. Nas nossas atitudes, nas nossas situações. Se você age mal no seu trabalho, se você tem práticas que são ilícitas, se o seu coração é pecaminoso com a sua família, em algum momento isso vai se agravar e vai trazer duras consequências para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para você nessa manhã, arrependa-se enquanto há tempo. Quantas pessoas perderam a sua dignidade, a sua moral, a sua família? Quantas pessoas perderam o seu casamento? Quantas pessoas perderam a sua saúde? O seu direito de ir e vir? Amém? Porque o salário do pecado é a morte. E eu estou falando aqui de dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. Amém? Então, recebam essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que o arrependimento significa odiar definitivamente o pecado, a tal ponto de você conseguir se afastar dele. Isso é o verdadeiro arrependimento. Não é algo que sai da sua boca apenas para acalmar a situação que está te deixando em constrangimento naquele momento, e daqui 2, 3 dias, um mês, você volta a praticar as mesmas coisas e não age naquilo que você prometeu. Ei, um homem sem palavra é um homem sem honra. Uma mulher sem palavra é uma mulher sem honra. Um ser humano sem palavra é um ser humano sem honra. E se você não tem honra, você não tem Deus. Você não tem o Espírito Santo. Não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Ou vai jorrar água doce, ou vai jorrar água salgada.
ou água amarga. O que eu tô mandando como mensagem hoje para vocês é isso. Arrependam-se verdadeiramente. Tenham uma tristeza no coração segundo a vontade de Deus. Não a tristeza do mundo. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo. Tchau, tchau.